Como é que tu olhas e consegues identificar a estrelinha que acaba por fazer a diferença num perfil e que tu sabes assim, olha, esta pessoa daqui a 10 anos vai dar certo. O meu pai acreditava que as meninas deviam estar em casa a aprender as lides da casa e eu acreditava que as meninas podiam fazer exatamente o mesmo que os meninos. E, portanto, saía de bicicleta para andar com os meus amigos, sobretudo rapazes. E optei por escolher psicologia. Antes de ser farmacêutica, eu estive 2 anos muito felizes na Faculdade de Psicologia de Lisboa. E esses 2 anos serviram para eu perceber que, apesar de que gosto muito da área, chegava à data e não me aparecia nada. Portanto, eu voltava a perguntar, diziam sim, sim, vamos enviar. E continuava sem aparecer o entregável, até que eu descobri que os japoneses nunca dizem que não e, portanto, tive que arranjar outras estratégias para o fazer. Desculpa interromper a tua introdução, mas estás em mais uma Fórmula do Sucesso, um episódio onde só trazemos os melhores entre os excelentes. Bruno, quem é que é a nossa convidada de hoje? Hoje temos connosco a Sandra Guerreiro. Sandra é de formação base em ciências farmacêuticas e possui ainda várias formações superiores em gestão de produto, liderança e gestão farmacêutica. A Sandra tem mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, exercendo cargos de topo e atualmente é Diretora-Geral de Qualidade, Saúde e Segurança na Esteve. Sandra, obrigado por estares aqui connosco e diz-me qual o ingrediente inesperado que entrou na tua receita do sucesso. Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Quando surgiu o convite, eu pensei, quem sou eu para estar num programa tão interessante a falar de sucesso? Mas depois a resposta veio logo em seguida, que é, sou uma pessoa banal, que se considera com bastante sucesso, de acordo com os meus padrões e com os meus objetivos. E por isso espero hoje poder explicar que o sucesso tem muitas formas e como é que o podemos conseguir. Muito obrigada pelo convite. Espero estar à altura da qualidade dos vossos programas e podcasts. Respondendo à tua pergunta, há muitas coisas que podem contribuir para o sucesso. Eu, pessoalmente, acho que tudo começa com a autoconsciência, que também é conhecido por autoconhecimento. Ou seja, sabermos quem é que somos, o que é que nos dá energia, quem é que nos faz bem, o que queremos, o que não queremos, quais são os nossos valores, a parte interna, e a parte externa, que é saber que impacto, como é que os outros nos percebem, que impacto é que temos nos outros. E pode parecer uma coisa fácil, não é? A autoconsciência, autoconhecimento, quase todos achamos que sabemos quem somos e que impacto é que temos. Mas há estudos que demonstram que quase todos achamos que nos conhecemos, cerca de 95% das pessoas, e apenas 10 a 15% realmente sabem quem são e como é que são percebidos pelos outros. Existe aqui um grande intervalo e para mim tudo começa com saber, autoconsciência, e a partir daqui há um mundo de possibilidades que se abre através de muitas outras coisas. Para mim, este é o ingrediente principal da fórmula do sucesso. Concordamos perfeitamente com o teu ingrediente e é um ponto em comum connosco também, esta opinião de que a autoconsciência é um dos fatores mais importantes para sabermos quem somos e quem sabe quem é, sabe para onde é que vai a seguir. E a minha pergunta vem no sentido de quando é que tu começaste a perceber quem eras? Houve algum evento que definiu esta necessidade ou foi um processo gradual? É uma excelente pergunta. Eu diria que sempre tive aí uma parte inata que nasceu comigo. Por exemplo, o meu pai acreditava que as meninas deviam estar em casa a aprender as lides da casa e eu acreditava que as meninas podiam fazer exatamente o mesmo que os meninos. E, portanto, saía de bicicleta para andar com os meus amigos, sobretudo rapazes. O meu pai apanhava-me na estrada, colocava-me no carro junto com a bicicleta, levava-me a casa e depois tinha que ir trabalhar. Eu esperava meia hora e lá ia eu outra vez andar de bicicleta, porque eu sabia muito bem que dentro dos meus valores existia igualdade entre raparigas e rapazes. E este é só um exemplo. Podem imaginar que tenho muitas histórias de quando era criança e que dei muitas dores de cabeça aos meus pais. Às vezes sabia o que queria e o que não queria à primeira, outras vezes tive que ir experimentar para saber. E outro exemplo, eu era igualmente boa em humanidades e em ciências, portanto, podia escolher qualquer uma das duas, e optei por escolher psicologia. Portanto, antes de ser farmacêutica, eu estive 2 anos muito felizes
da Faculdade de Psicologia de Lisboa. E esses 2 anos serviram para eu perceber que, apesar de que gosto muito da área, não me ia poder dar o futuro que eu queria, nem em termos financeiros, nem em termos de crescimentos de carreira, porque há 20 anos a psicologia não era a ciência, nem estava na moda, entre aspas, como está hoje. E, portanto, a minha opinião pessoal na altura, com 20 anos, foi: este é um caminho bonito, mas não para agora. Ainda não tenho a maturidade que requer para conseguir aquilo que eu quero e, portanto, tomei a coragem de dizer aos meus pais: afinal, vocês tinham razão e, afinal, ciências farmacêuticas é algo que é melhor para mim. Mudei de curso e completei as ciências farmacêuticas. Tudo isto enquanto trabalhava ao mesmo tempo que estudava, o que também foi muito bom para aprender uma série de coisas. E, portanto, desde cedo que eu soube, outras vezes não soube à primeira, mas está tudo bem, não faz mal. Importante é que saibamos reconhecer, saibamos aceitar e saibamos redirigir o nosso plano e a nossa direção para onde queremos ir, onde nos faz felizes e onde está o sucesso. Tu trouxeste aqui, e eu gosto propriamente de dados, e tu trouxeste aqui algo que nós não, acho que ninguém tinha quantificado até então, que é os 10 a 15% são as pessoas que estão aware para realmente saber ou se conhecerem a si próprias. E eu acho que isso é algo que é significativo, ou seja, estamos a falar de uma magnitude que é baixa, ou seja, são poucas pessoas que conhecem, apesar de hoje cada vez mais falarmos disso. Mas falar é diferente de conhecer ou de usufruir, e este é um ponto que gostava de deixar aqui por outra coisa, porque conhecermos a nós próprios também faz com que nos ajude a ter aqui alguma gestão de expectativas. E tu fizeste para mim uma das coisas que é mais difícil e é mais importante nós fazermos ao longo da nossa vida, que é, eu gosto da psicologia, passei os 2 excelentes anos da minha vida, que foi as palavras que tu utilizaste, mas não pode ser para agora, porque aquilo que eu pretendo atingir e com o panorama que eu tenho à minha volta não vai ser possível. E a minha pergunta, ou seja, a minha conclusão é boa, pegaste em algo que era possível para te dar aquilo que ansiavas, mas não meteste debaixo do tapete, ou acho que não meteste debaixo do tapete. Agora, se calhar que tens essa oportunidade, é algo que vais reviver, que estás a reviver ou que vai ser revivido num futuro próximo, ou até que se estás a utilizar algumas ferramentas da psicologia para utilizares no dia a dia e conseguires ter aqui então a simbiose perfeita entre atingires aquilo que querias com as ciências farmacêuticas e utilizar aqui algumas ferramentas da psicologia para fazer parte deste 10% que acredito, 10 a 15% que já Uhum. faças. É uma pergunta muito gira essa, que eu ainda não tinha pensado nela. Mas, na verdade, eu trabalho na área da qualidade e ambiente e outras áreas técnicas, e quando eu estou em conferências, em eventos, há muita gente que acha que eu trabalho na área de recursos humanos ou de People and Organization. Portanto, as pessoas acham sempre que eu não sou da qualidade. Porque antes de colocar a parte técnica, eu estou sempre focada nas pessoas. E eu acredito que as pessoas, com os seus superpoderes, uma vez que os possam conhecer e acreditar neles, podem fazer o impossível. E tenho vários exemplos na minha vida profissional de outros terem tentado, não terem conseguido, e eu ao chegar e despoletar, fazer florescer os superpoderes das pessoas, fiz com que isso acontecesse. E, portanto, eu acho que este meu foco nas pessoas, esta minha curiosidade para entender como é a pessoa, para ter empatia com os seus superpoderes e com as suas debilidades, me tem ajudado ao longo da vida a gerir equipas, a gerir colegas e, não menos importante, a gerir os muitos chefes e managers que já tive, porque é igualmente difícil gerir as chefias e gerir as equipas. E já tive mais de 30 chefes na minha vida. Uns muito bons e outros que Menos gostaria de bom. não voltar a tê-los. Vou tentar ser politicamente correta. E, portanto, sem dúvida que estes 2 anos de psicologia e o que eu aprendi me ajudaram a perceber que o comportamento humano não é uma coisa fixa, é uma coisa moldável e que pode crescer, pode desenvolver-se e pode melhorar. E a autoconsciência é um ingrediente, mas não vai sozinha. A autoconsciência só é de sucesso se lhe juntarmos uma mentalidade de crescimento, que é ter a coragem para admitir:
eu sou super exigente, eu sou uma perfeccionista brutal. Então, eu tenho que pensar, não faz sentido ser exigente em todos os aspectos da minha vida, todos os dias, em tudo. Então, eu vou procurar ferramentas para me ajudar a medir, a balancear a minha exigência e assim poder melhorar o impacto que tenho nos outros. E por isso, sem dúvida que ajudou, é um fator que me diferencia no meu sucesso, não só trabalhando para outros, mas eu já tive um negócio próprio, um pequeno alojamento local, e pelo facto de entender de pessoas, consegui ter sucesso também nesse negócio, porque ao comunicar para as pessoas, tinha uma taxa de ocupação de 100%, estava sempre ocupado e era através da comunicação que faziam os clientes uns com os outros. Por isso, e a nível pessoal, igual. Ou seja, nas várias vertentes da minha vida, o facto de eu estar curiosa, ligada, empática às pessoas e acreditar que elas são a chave do sucesso de qualquer coisa, tem-me ajudado e espero que continue a ajudar. E este meu caminho errático, entre aspas, acabou por me levar onde eu estou hoje. Sandra, eu vou-te fazer uma pergunta, que gostei de uma explicação que tu aqui deste, que foi nós temos um comportamento que vai mudando ao longo do tempo, ou as pessoas, ou as relações, mas se tu fores a ver, e aqui se calhar é a parte difícil da pergunta, as ferramentas utilizadas são iguais há séculos. Ou seja, eu estou a ler agora os Irmãos Karamazov do Dostoiévski e basicamente Freud diz que é a obra das obras e muitos dos grandes psicólogos dizem que é, e ele em 1800 e qualquer coisa faz todos os arquétipos quase psicológicos que nós ainda temos hoje em dia. Ou seja, nós apesar do corpo, do comportamento humano mudar e das pessoas mudarem, das equipas e dos chefes, no fundo, ainda temos mais ou menos alguns padrões. E como tu lidas com tantas pessoas, estás aqui num cargo que tens também tantas equipas, tantas coisas, como é que tu vês toda esta evolução, todo este paradigm shift da informação que temos hoje em dia, das redes sociais, tudo isto a acontecer e dos próprios modelos de trabalho mudarem, mas no fundo as formas de conseguirmos estar dentro destes 10 a 15% acabarem por ser as mesmas e mesmo assim existirem pessoas que têm tanto desconhecimento delas. Não sei se me consegui ser claro na minha pergunta, mas Uhum. basicamente é contrabalançar aqui. Ferramentas serem as mesmas, apesar dos comportamentos mudarem, e como é que tu vês isto? Sim, acho que percebi a pergunta e tenho uma resposta bastante simples, para ela, que é, tem a ver com a educação, ponto número um, porque a nossa educação está baseada no IQ, ou seja, inteligência racional, enquanto que tudo isto que eu estou a falar, autoconhecimento, resiliência, mentalidade de crescimento, sentido de comunidade, comunicação, empatia, são fatores de outro tipo de inteligência que se chama inteligência emocional e que deveria fazer parte, tal como a literacia financeira, da educação que é feita na escola, nas universidades e inclusivamente falada no trabalho, nos onboardings e ao longo de toda a vida. Não existindo, deveria ser um serviço público, ao menos alertar para ele, para que as pessoas possam ir estudar, aprender mais. E isto também me ajudou, porque aos 18 anos eu trabalhava e estudava, e enquanto os meus colegas decidiram ir para o Algarve e gastar a semanada e essas coisas, eu decidi investir num curso de inteligência emocional e comunicação. Já não me lembro exatamente porquê, mas eu lembro-me que isso despertou uma luz no meu cérebro que eu nunca ninguém me tinha falado antes. Portanto, durante 18, 19 anos, em todas as escolas, em todos os eventos que eu assisti, nunca ninguém tinha falado em inteligência emocional. E foi aí que se abriu para mim todo este mundo, que eu depois tive muita curiosidade para ir explorando ao longo da vida. Por isso, o meu desejo é que as escolas, em Portugal, se possa introduzir a inteligência emocional nas várias disciplinas que existe e que consigamos identificar as nossas emoções, saber dar-lhes nomes, saber responder em vez de reagir, porque estamos num mundo muito reativo, existe uma diferença que é uma pausa. Pode-me acontecer qualquer coisa na vida que chega até aqui. Pois depende de mim decidir o que é que eu faço com este evento. E posso virá-lo contra mim e espetá-lo no peito e sofrer horrores, ou posso
saber parti-lo aos pedacinhos e saber lidar com uma coisa de cada vez. E tudo isto faz parte da inteligência emocional. E as empresas, para mim, têm a obrigação de formar as pessoas e dar ferramentas nesta área. Foi a primeira formação que eu fiz às 400 pessoas da Esteve quando cheguei à companhia. Não foi sobre como fabricar medicamentos nem nada técnico, foi de inteligência emocional e, para mim, esse é o caminho para conseguirmos crescer enquanto indivíduos. Como é que essa formação foi recebida pela equipa? Achas que as pessoas têm awareness têm consciência para receber esse tipo de informação? Ou sentes uma grande resistência ainda? Ajuda a ser a chefe suprema, como eles dizem, não é? Isso ajuda, mas na verdade existiu um caminho para lá chegar. E posso-vos dizer que na primeira reunião de equipa que eu tive na Esteve, no dia 5 de outubro de 2021, que é feriado em Portugal, mas não em Barcelona, a minha equipa de pessoas, em que a mais nova tinha 50 anos, eu tinha 42, muito abertamente me perguntou. Então, nós já temos mais de 20 anos disto, sabemos fazer o nosso trabalho muito bem, já passámos todas as inspeções, somos uns referentes. O que é que tu vens cá fazer? Tu vens Boa cá, vens pergunta. chefiar-nos, tu vens chefiar-nos uma teenager quase comparada connosco. O que é que tu vens trazer à nossa equipa? E foi aí que eu lhes falei da colaboração e como a diversidade pode criar superpoderes. E isto aplica-se ao nosso grupo de amigos, aplica-se à nossa família e aplica-se ao trabalho. E, portanto, o que eu lhes fui levar, e foi o que eu lhes expliquei, foi precisamente vários anos de gestão de equipas locais, regionais, globais, em companhias americanas, inglesas, suíças, portuguesas, onde consegui fazer esta mudança cultural, esta mudança de paradigma e de mindset, precisamente por juntar a parte técnica à parte de human skills, que se chamam soft skills, human skills, e que são igualmente importantes. Portanto, eu expliquei-lhes isso e depois fui demonstrando a cada desafio que nos surgia como esta parte ajudava. E ao mesmo tempo na organização. Eu comecei por ir às fábricas, comecei por ir às afiliadas e falar com toda a gente, não só com os chefes, mas com todos os níveis da organização e perguntar: eu sou nova, estou a aprender, em que é que eu posso ajudar? Nas duas primeiras visitas, todos muito tímidos. À terceira visita, já tinham falado uns com os outros. Há uma rapariga que da bata tira um papel deste tamanho, cheio de coisas que me queriam pedir para eu ajudar. E depois, claro, é entregar a promessa. Ou seja, eles acabaram por aceitar, não só pela credibilidade que eu fui construindo nos primeiros 2, 3 meses, mas também porque a explicação do que nós íamos fazer e como isto ligava com o dia a dia deles e quais eram os benefícios que iam ter, foi muito clara. Nós vamos falar de emotional intelligence, porque a empatia vai vos ajudar a convencer os clientes ou a gerir conflitos que possam surgir. Vamos falar disto porque o pensamento crítico é algo que vos vai ajudar a pensar não em uma solução, mas em 3, 4, 5 ou 10. E, portanto, fazer esta ligação, mais uma vez, das soft skills com a parte técnica e de resultados, porque eu sou muito de números e de coisas tangíveis, foi uma venda fácil, digamos assim. Sem dúvida que eu acho que é notório a tua ponta aqui entre a parte técnica e a parte emocional. Eu diria que se calhar é a tua mais-valia e respondendo à senhora que te fez a questão, que é o que é que você vem aqui fazer, visto que isto já está tudo na Liga de Champions, mas fronteiras diferentes, países diferentes, empresas diferentes, emocionalmente falamos todos da mesma maneira, olhem por isso. Não, nada, absolutamente não, não. E antes de responder à pergunta, efetivamente eles achavam que estavam na Champions, mais uma vez self-awareness, mas não estavam nada. Ok. Estavam assim a passar o campeonato à rasquinha.
e, portanto, agora já estou nas Champions. Mas é um exemplo como o autoconhecimento, a autoconsciência também existe a nível da organização e também existe este gap, esta diferença. Relativamente a se isto funciona igual para todos, absolutamente não. Eu, na empresa anterior, passei de um papel, de uma posição local a global, sem qualquer formação e sem qualquer onboarding. E comecei a Ok. trabalhar com outros países, cerca de 60 países diferentes. A primeira reunião que eu tive com a Alemanha, pensei, porquê é que eles estão tão chateados comigo? É a primeira vez que estamos a falar. Porquê é que eles estão tão zangados? E eles não estavam nada zangados. Eles são alemães e, portanto, são assertivos, não têm meias medidas, o Frios. tempo é frios, exato. Eu, portuguesa, a perguntar como tinha sido o fim de semana e tal, e eles, we need to start, temos que começar. E, portanto, os alemães tive que me adaptar e ser menos extrovertida e mais assertiva. Os japoneses diziam que sim a tudo, chegava à data e não me aparecia nada, portanto, eu voltava a perguntar, diziam sim, sim, vamos enviar, e continuava sem aparecer o entregável, até que eu descobri que os japoneses nunca dizem que não, e portanto tive que arranjar outras estratégias para o fazer. E podia dar muitos outros exemplos das outras países e culturas que são diferentes e, portanto, é preciso adaptar esta maneira de comunicar, a maneira de relacionar com cada país. E há um livro que eu adoro, que é o Cultural Map, Mapa Cultural, que fala sobre isto e sobre os ajustes que temos que fazer para as várias culturas, e o mesmo acontece dos outros para nós. E, portanto, este mapa cultural, devia haver um livro que falasse do mapa cultural de indivíduos, porque isto que estamos a falar das culturas também se aplica às pessoas. Cada pessoa tem um mapa diferente. Há umas que estão muito motivadas e sabem muito, é deixá-las ir e aproveita para ir para a esplanada beber qualquer coisa, enquanto que outras estão muito motivadas e ainda não sabem fazer, então é preciso acompanhar e dar conhecimento e por aí em diante. Portanto, existe um mapa para cada pessoa e a maneira de interagir não é a mesma. E isto acontece com os filhos. Quem tem 2 filhos como eu, não é igual com a Mariana, que é com o Gabriel, porque o que funciona com a Mariana não funciona com o Gabriel. Eu só tenho um marido, portanto não tenho termo de comparação. Há 26 anos que é o mesmo, aqui não tenho variabilidade. Eu concordo que devia de haver esse livro e fica aqui o desafio, Sandra. Se ainda não existe, eu acho que pode ser um desafio interessante depois deste episódio em pensares em fazer esse tal livro do mapa cultural adaptado ao indivíduo. Este título também pode funcionar muito bem. Mas acho que a tua perspectiva aqui desta questão de a parte multicultural, ou seja, nós achamos sempre que o mundo lá fora é um bocado da mesma perspectiva que nós temos e este contacto com outras realidades ensina-nos que existe mais para além das lentes que nós estamos a usar. E às vezes precisamos de mudar os óculos. E eu queria tentar perceber contigo se houve alguma fase na tua vida menos boa que te tenha ajudado a mudar os óculos, ou seja, alguma queda que tu possas partilhar que tenha funcionado ali como um combustível para poder chegar ao próximo step. À Liga Champions, como estavas a dizer. Muito boa pergunta. E tive vários episódios de queda, vários. Ah, vou dar um. Todos eles me fizeram mais forte e me fizeram mudar coisas, mas neste caso foi realmente transformador. Que é, quando estava grávida do Gabriel, o meu segundo filho, eu estava muito cansada. Eu tomava banho e tinha que descansar antes de conseguir vestir-me. Não tinha energias. Uhum. E isto era completamente distinto da Mariana, da minha primeira filha, que eu estava grávida e nem sequer me lembrava que estava grávida. Fiz exercício até o último dia, às 10 da noite, etc. E, portanto, algo me dizia que não estava bem a minha segunda gravidez, alguma coisa se passava. Mas eu tinha muita coisa para fazer no trabalho. Tinha 2 auditorias em simultâneo, que era uma experiência da companhia, nunca feita em lado nenhum, e nós éramos tipo, a estrela do acontecimento. E como tal, eu não podia deixar de estar a trabalhar, não podia deixar de dar o extra mile para conseguir fazer isto.
E, portanto, isto aconteceu durante algum tempo, em que eu ignorei a minha obstetra que me disse vai para casa, e ignorei tudo aquilo que me disseram, até ao dia em que o meu corpo, como todos nós, os nossos corpos são muito inteligentes, decidiu colapsar. E, portanto, eu apaguei nos braços do meu marido, fiquei assim durante alguns minutos, porque Uhum. tive um tromboembolismo. Isto quer dizer que um coágulo nos meus pulmões impediu o sangue de passar e eu morri. Estive morta durante 2 minutos, não faço ideia, e foi o culminar deste cansaço todo que eu tinha. Portanto, o cansaço tinha a ver com o facto deste trombo andar aqui dentro e de vez em quando entupia e depois voltava e chegou um momento em que entupiu completamente. Existem 2% de pessoas que sobrevivem a um tromboembolismo pulmonar. Eu já tive o meu milagre porque fiz parte desses 2%. E o que é que mudou na minha vida desde então? Mudou o facto de ter um equilíbrio casa-trabalho muito diferente. Pode haver uma auditoria dupla, pode haver o que seja, que a família, a saúde vão estar sempre em primeiro lugar. E desde então, isto foi em 2016, Uhum. não houve outro exemplo diferente. Portanto, mudou a minha ordem de prioridades, na verdade, em que eu estava em último lugar e passei a estar primeiro e a relativizar, porque quando eu tive o tromboembolismo e apaguei e tive que ir para os cuidados intensivos durante bastantes semanas, foi às 30 semanas de gravidez, portanto tive o resto da gravidez, como devem calcular, imóvel. Surpresa, tudo aconteceu igual, E a que a empresa minha não equipa fechou. não fechou. A auditoria fez porque as minhas equipas, que eram espetaculares, e eu sabia que eram espetaculares, não tinha nenhuma dúvida, conseguiu segurar as pontas e conseguiu avançar tudo. E, portanto, quando achamos que somos insubstituíveis e que temos que mudar as férias e que temos que cancelar, seja o que for, tudo isso são tretas, e perdoem-me a palavra, mas é a palavra mais adequada. Há sempre Sem dúvida. alguém que pode fazer por nós. E na maior parte das vezes não é para hoje, não é para amanhã, pode ser para a semana. E, portanto, a relação com o trabalho, lá está, sou muito exigente, adoro aquilo que faço, adoro, quase podiam não pagar-me para fazer aquilo que eu faço, levou-me a entrar numa espiral idiota. E, portanto, este episódio de morte ou quase morte fez-me perceber que as prioridades tinham que mudar. E mudaram. Muito bom. Mas sabes que isso é bom partilhar isto aqui, porque nós tivemos até um episódio há pouco tempo, foi um episódio muito focado neste envolvimento, mas mais focado em muita hora, também de uma pessoa mais jovem que tem aqui todas as outras coisas a querer fazer acontecer, e é isto que eu também gosto neste projeto, ou seja, nós temos as diferentes abordagens para, e como tu começaste, disseste, e nós dizemos isso muitas vezes, para chegarmos ao sucesso, à forma de sucesso, à receita do sucesso, e o que discutimos aqui com as pessoas diariamente, é bom também trazeres isto, e já houve muitos mais convidados que o falaram, mas eu acho que por muito que nós digamos e que acabemos por ouvir, temos que bater com a cabeça. Ou seja, não é aqui ser quase um negativista, mas isso toca e a tua mensagem toca realmente, pelo menos a mim tocou-me realmente e a quem nos está a ouvir neste momento, acredito que também toque, mas acho que o ser humano neste caso tem que ir bater com a cabeça um dia, porque depois ouvimos histórias como a tua, que é eu sabia isto tudo, mas quando aconteceu é que eu comecei a equilibrar as coisas e às vezes podíamos começar premeditadamente a separar isto aos poucos. Deixar só aqui este não é nenhuma conclusão, não é nenhum dogma, é só porque acho que é realmente uma mensagem que quem nos ouça pelo menos tente evitar isto e começar já a fazer antes de ter aqui um problema qualquer, porque 2% é realmente uma porcentagem muito baixa ou seja, e com esses 2% estamos aqui hoje, podíamos não estar, mas foram 2% que também te fizeram abrir os olhos. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, senão eu tenho uma questão para fazer, mas se quiseres acrescentar Sim. alguma coisa, força. Quero acrescentar só uma coisa muito rápida, que é a outra coisa que mudou a partir desse momento é que passei a ser mentora voluntária em algumas associações, precisamente para ajudar as pessoas mais jovens, que ainda não têm a experiência que eu tenho, que ainda não passaram pelo que eu passei, a gerir alguns temas e um deles o work-life balance. Por isso, a mentoria
as pessoas mais novas não têm a bagagem que eu, com a minha idade, tenho, não é? E, portanto, o trunfo ou a fórmula do sucesso passa muito por trabalhar arduamente. Ainda não temos aquela sagacidade para perceber que devemos colocar o nosso foco total nos 20% que nos vão trazer 80% dos resultados. Portanto, ainda nos falta muito contexto, muito background, e gostava de sugerir, toda a gente devia ter, na verdade, mas sobretudo as pessoas que ainda não têm muita experiência de trabalho, buscar um mentor, convidar alguém que admirem, que seja um exemplo na área que querem melhorar, para ser mentor. Isto é uma coisa que não dá muito trabalho, nem ocupa muito tempo, é uma sessão por mês, normalmente, de 45 minutos aproximadamente, e é muito gratificante, não só para o mentee, que vai poder acelerar o seu desenvolvimento e o seu objetivo, mas também para o mentor, que aprende sempre e ter esta sensação de que consegui contribuir para a vida de alguém, consegui fazer aqui uma mudança, consegui retribuir à sociedade e ao mundo. E, portanto, é só mesmo aconselhar a mentoria nesta situação ou noutras em que achem que podem dar o salto e ir mais além. Antes de fazeres a tua pergunta, deixa-me só deixar aqui uma frase que é: às vezes nós achamos que o óbvio, por ser óbvio, é simples. E ser óbvio é diferente de ser simples. Isto só para complementar todo este ponto Não, e grande que ponto. falámos E neste. grande ponto, e eu vou pegar nisso e fazer uma questão à Sandra, que ela lida aqui com tantas pessoas, é mentora. Como é que tu consegues identificar em alguém, tipicamente mais jovem, a diferença na pessoa? Isto foi uma discussão que eu tive com o Rubén à tarde, uma discussão interessantíssima, que é, não é pelos títulos académicos, não é pelos títulos laborais, não é pela experiência, não é tudo mais, porque muitos têm, ou seja, consegues encontrar aqui. Qual é como é que tu olhas e consegues identificar a estrelinha? Qual é para ti a estrelinha que acaba por fazer a diferença num perfil e que tu sabes assim, olha, esta pessoa daqui a 10 anos vai dar certo. Não quer dizer que seja sucesso financeiro ou no desporto ou monetário ou seja o que for, mas qual é a estrelinha? É muito giro. É muito giro porque ao fim de 5 minutos numa entrevista nós já conseguimos perceber se a pessoa tem a estrelinha ou não. E muitas vezes as minhas equipas são quem contratam, basicamente, e muitas vezes pedem-me para entrevistar em caso de dúvida para eu poder identificar se a estrelinha está lá ou não. Depende do perfil, claro, depende da posição para a qual estejamos a contratar, se é esse o caso, mas para mim é a curiosidade e este mindset de crescimento, esta mentalidade de crescimento, porque isto determina o potencial da pessoa. A um que seja júnior, peço desculpa, isto de ser imigrante, às vezes saem palavras em espanhol, em inglês, Mas isso Força, força. encaixa tudo bem. Não te que preocupes. vergonha. Ainda que, assim é que é em português, ainda que a pessoa seja júnior na sua função, e temos bastantes que ou acabaram de sair da universidade ou têm muito pouca experiência, se tiver lá a centelha da curiosidade, a centelha de querer contribuir, a centelha de ser dirigida por um propósito e não por um interesse pessoal, então o céu é o limite. E para mim é isto que se pode traduzir em curiosidade por conhecer o negócio, curiosidade por conhecer uma função mais completa, muitos tipos de curiosidade, mas para mim este é o fator Tá principal, bem. perceber Boa. qual moldável ou qual é o potencial daquela pessoa, muito para além do fit técnico. Boa, brutal. Não, tu conseguiste aqui, acho que eu não estou a ler os pensamentos do Ruben, mas acho que conseguiste aqui trazer-nos também um pouco clareza à nossa discussão, que nós tocámos nesse ponto, mas não lhe chamámos uma palavra. E tu ao dizeres curiosidade, realmente é algo interessante, porque não é só curiosidade técnica, pode ser de diferentes áreas, pode ir à inteligência emocional, pode ir a outros tópicos. Curiosidade de aprender mais, e a curiosidade traz uma coisa muito importante que nós estávamos a identificar na nossa discussão, que era trazeres a possibilidade de progresso contínuo. Ou seja, porquê? Porque hoje muda uma coisa, tu és curioso, vais ver, amanhã muda outra, tu és curioso, vais ver, e acabas por não estar pegado à parte mais de não, isto é assim, ou eu faço isto assim, ok, vai parar por aqui. Boa, obrigado, ou seja, aqui tenho-te a agradecer, porque foi uma pergunta também para esclarecer, opá, aqui no seguimento da nossa discussão, e vi que foste respondendo a várias coisas até chegar aqui, eu pensei, deixa-me perguntar qual é que é a estrelinha, já que tu falas com tantas pessoas, e realmente a palavra curiosidade faz sentido, e também é aquilo que nos acaba por alimentar, acho que
tanto a nós como a quem convidamos para estar aqui connosco, que no fundo todas as pessoas tiveram curiosidade. Tu não deixaste de sair de bicicleta para ir ter com os teus colegas, não deixaste de fazer aquela formação de inteligência emocional no verão, e isso é curiosidade no fundo, é conhecimento, mas é conhecimento em que o trigger é curiosidade. E era a pergunta que eu tinha aqui para te fazer, e mais uma vez obrigado pela tua excelente resposta. Sandra, nesta fase do episódio, quem não soubesse, porque disseste, no título pode não estar do episódio, mas quem não soubesse que não eras do departamento de People, como disseste ainda há bocado, iria ficar a pensar que és. Ou seja, esse misunderstanding que existe de pessoas pensarem que és deste departamento está completamente identificado neste episódio e é fácil de perceber o porquê. Porque esta tua capacidade de falaste de um ponto importante, que é da escuta ativa, da forma de como tu entregas a atenção à pessoa que está a comunicar contigo, mas depois também esta forma de resposta e de presença como comunicadora, eu acho que podia ser um dos fatores no início da tua fórmula de sucesso que podíamos ter usado para iniciar este episódio. E nós na fórmula do sucesso costumamos falar também sobre literatura, livros, e gostamos de deixar sempre um livro associado a um episódio da pessoa. Eu gostava de saber se tens algum que recomendes, se gostas de ler e se tens algum que possas recomendar a quem nos ouve. Eu adoro ler, sou uma bookaholic. Leio sobretudo em inglês, por uma questão de praticar, Uhum. mas também em português. E, portanto, no seguimento da nossa conversa, a minha recomendação seria ler um livro sobre inteligência emocional. Podem escolher, há muitos no mercado, há muitos livros disponíveis. O Mike Acker tem um livro que é simples, é fácil de digerir e está traduzido para português. E, portanto, é uma recomendação ligada com o tema. Uma outra recomendação ligada com tudo e com nada, mas que ajuda a fazer a diferença, são os hábitos atómicos, mas provavelmente já alguém o James recomendou Clear. várias Uhum. vezes. Muito boa recomendação. Hábitos Atómicos, acho que já falámos aqui. Um livro de inteligência emocional. Penso que tu tenhas lido um há pouco tempo, não O foi? de Daniel Goleman, acho eu que é assim. Eu Uhum, li o normal e o 2.0. Pá, brutal. Tanto um como o outro, porquê? Porque são livros simples. Há outros livros de inteligência emocional, mas já requerem muitas ferramentas de primeiro desmontar o não, isto não presta, isto é uma utopia. uhum, Por isso é que eu aconselho, um dos que eu costumo aconselhar e que passei por ele já duas vezes, é esse porquê? Porque dá às pessoas aquele entry-level fácil de, ok, tens aqui estas ferramentas, depois vai dando os Dá-te ali uma conceitos ao caixinha. longo, e é um bom livro que eu recomendo nessa ótica, e depois os outros mais até que utilizam isso, mas pá, depois há coisas mais profundas, ou até começar, eu acho que foi a maior passagem, aqui também em jeito de partilha, da nossa passagem ultimamente, foi começar a ir a obras mais profundas e começar a tirar a inteligência emocional. Ainda há bocado disse os Irmãos Karamazov dos Dostoiévski, mas passámos também pela República de Platão, outras coisas, mas aí já tem que ser mais. Temos que ser como tu, pessoas que gostam bastante de ler, porque são obras que requerem um esforço e uma energia que sim. profundamente pode-se tirar daí alguma coisa, mas sem dúvida nenhuma. Na verdade, se posso só acrescentar uma coisa, Força. eu dei aqui uma série de nomes e coloquei as coisas, às vezes em caixas. Eu não gosto nada de fazer isso, porque inteligência emocional é um nome, é um grande nome para muitas coisas que estão lá dentro. Tal como a curiosidade faz parte do pensamento crítico e é o que nos permite definir o nosso caminho ou ir atrás do rebanho, olhar para os outros para melhorar ou para ser melhores que eles. E, portanto, eu acho que o importante é irmos, e por isso hábitos atómicos e inteligência emocional são tão bons, porque são uma coisa de cada vez que podemos trabalhar para chegar a um resultado final. E nada disto é novo, como tu tinhas dito há pouco, e eu esqueci-me de comentar, que é desde Sócrates que isto já existe, não é? Portanto, nada disto é novo, nós só vamos mudando a maneira de abordar. E a pessoa com quem nós falamos mais tempo durante o dia somos nós próprios. Passamos 90% do tempo a falar connosco, connosco, a nossa linguagem interna. E, portanto, Sócrates já explicava que a nossa linguagem interna é muito importante para os nossos pensamentos e para as nossas ações. E, portanto, já desde os filósofos que isto vem, e temos que começar por ser bondosos connosco mesmos e saber aqui filtrar um pouco o que queremos reter. E era só acrescentar isto. Eu disse muitos temas, mas no fundo é perseguir aquilo que nos faz ser melhores e nos faz bem.
Então vou pegar aqui numa coisa que tu disseste e fazer aqui uma confidência. Eu não vou dizer qual foi a empresa, por motivos de não sei se pode ser partilhável ou não, mas relativamente ao que tu disseste agora, nós passamos muito tempo com nós próprios e ontem uma pessoa que tem alguém ligado partilhou comigo que a empresa enfrentava problemas em conseguir que os CEOs, gestores de topo, todos os heads of qualquer coisa, quando tivessem uma formação, a formação não se extinguisse em 3 dias. Ou seja, iam todos para um país na Europa, a empresa tinha todas as pessoas e eles sentiam que aquilo passado 3 dias saía. Ou seja, nos últimos, acho que era 20 anos, eles fizeram esse estudo e aquilo acontecia e esqueciam-se. Então o que é que tomaram como decisão? Começaram a levar as esposas e os filhos com mais de 18 anos às formações. Porquê? Porque a pessoa chegava, tinha aquela formação, chegava à casa e voltava aos problemas da rotina. Olha, não há arroz, temos que ir comprar qualquer coisa, olha a roupa, olha isto. E o tema da formação acabava ali. Eles em 3 anos conseguiram capitalizar isso, novas empresas a serem abertas, porque pessoas que não são especialistas na área ao virem aquelas temáticas davam ideias novas e Uhum. conseguiram que, ao trazer a família e ao trazer as pessoas com quem nós passamos mais tempo, sem ser nós próprios, e por isso é que eu me lembrei disto e partilho aqui também com quem nos ouve, porque acho que é importante, uma empresa da dimensão da que é, uma empresa mundial com presença se calhar em quase todos os países, conseguiu resolver um problema só a trazer as esposas e os filhos com mais de 18 anos às formações também. Ou seja, eu acho que é algo muito bom porque nós falamos connosco próprios e falamos mais tempo com aqueles que estão à nossa volta e rapidamente Uhum. caímos nas rotinas porque temos que as cumprir, mas a empresa solucionou um problema maior com uma solução menor e se calhar até a própria informação se torna mais interessante porque temos lá os filhos e temos a esposa e temos tudo mais, mas já ouvi isto e ouvi isto da pessoa que experienciou isto e eu pensei assim, pá, isto é de gênio. Porquê? Porque resolveram um problema de eu estou a gastar aqui muito dinheiro, as pessoas não estão a aprender de forma rápida e de forma Interessante. eficaz e deixo isto aqui. Desculpem, não tem nada a ver com o episódio, mas Sim, sim. acho que é Muito bom deixar interessante, isto aqui sim, que pode sim. ser algo que também utilizes um dia nas tuas formações e equipas e etc. Gostei bastante disso. Depois em off até posso dizer a empresa que foi propriamente, mas deixo aqui também para quem nos ouve esta mensagem. E pergunto agora, passando aqui para uma parte mais, se a tua vida fosse um filme, qual é que seria o título? Ai, não estava nada preparada para esta pergunta. Pode ser um Isto nome existente, se escapou-me. quiser. Sim, sim, pode ser um que já exista. Sim, na verdade eu vou escolher um que já existe e que é um dos meus filmes preferidos. Que se calhar é tão lamechas que vocês não o conhecem, que é Love Actually. Não sei qual é que é a tradução em português. É um filme de 2000 e fala sobre como o amor pode mudar o mundo e pode resolver tudo. E, portanto, é uma coisa que eu acredito muito, que temos que olhar sempre, em primeiro lugar, para as coisas e para as pessoas, assumindo a melhor intenção, e que quando temos uma intenção também de fazer o bem e mudar as coisas, isso vai acontecer. E, portanto, e tem uma série de situações inesperadas, e eu sou bastante rebelde e busco soluções inesperadas. Adoro a história dessa empresa por isso mesmo, acho delicioso e brilhante buscar alternativas. Vou dizer o Love Actually, porque já ouvi mais de 20 vezes e tem muitas mensagens com as quais eu me identifico. E pode ser que um dia o vejam e depois vão-me dizer o que é que acharam do filme. Se virem este filme depois deste episódio, vai ficar eternamente associado à tua imagem, Sandra. Sem Agora dúvida. vais ser uma representante desse filme. E acho que chegamos aqui a uma fase no nosso episódio que é, como lhe chamamos, o ramp-up final, onde fazemos a fórmula do sucesso do convidado que veio até nós, porque nós acabamos por ter este título da fórmula do sucesso, que acaba por ser um título provocativo. Ela é pessoal e dinâmica e gostamos de dizer em todos os episódios porque a fórmula do sucesso que trazemos aqui do nosso convidado serve como uma inspiração e uma ativação, mas não serve como uma receita clara, que deve ser seguida passo a passo, porque todos temos contextos diferentes, experiências diferentes, formas de pensar diferentes, o que faz com que tenhamos também ações diferentes ao final do dia. E o que nós queremos com a fórmula do sucesso é que quem nos ouve consiga ficar inspirado e pensar: ok, isto é possível fazer mais, é possível fazer melhor, é possível cuidar de mim em primeiro lugar, é possível sair da situação onde estou, independentemente da situação que seja, porque até agora, em 72 episódios, nós demos 72 exemplos de 72 pessoas que hoje chegaram onde estão porque acreditaram que era possível. E eu gosto de dizer que a fórmula do sucesso acaba por ser a mente conseguir chegar ao sítio onde queres antes de tu lá chegares. Porque se conseguires imaginar,
consegues lá chegar certamente. A única diferença entre o sítio onde estás e o sítio onde queres chegar acaba por ser o gap temporal. E nesta sequência eu gostava de fazer a tua fórmula de sucesso durante este episódio, nos poucos minutos em que falámos, mas com o primeiro termo ser presença. Presença como? Pode ser presença ou pode ser energia, não sabia muito bem qual seria o primeiro termo, mas diria que desde que ligámos a câmara tiveste uma presença super empática, conseguiste cativar as pessoas que estão a ouvir certamente, como nos cativaste a nós os dois nos primeiros minutos de conversa, e isso faz toda a diferença na passagem da mensagem. Ou seja, a pessoa que te ouve consegue não só aplicar aquilo que estás a dizer, que foi a tua forma de sucesso, mas sentir também esse fator. E isso faz com que seja mais fácil inspirar e, consequentemente, seja mais fácil chegarmos ao objetivo deste projeto, que é conseguir ativar pessoas do outro lado que nos ouvem neste momento. O segundo ponto, curiosidade. E esta curiosidade que te levou a ser a pessoa da qualidade, mas que facilmente é confundida com a pessoa das pessoas, da cultura. E eu durante o episódio, em jeito de brincadeira, até disse esta questão de ser perceptível o porquê, porque é realmente devido ao primeiro termo e também a todo o estudo que fizeste. Eu diria que o fator diferenciador não foi só ter estado em psicologia, ou seja, foi todo o caminho que fizeste depois e antes disso, e tu disseste no início que até houve algumas capacidades que nasceste que são inatas já, e tiveste a sorte desta ser também uma das capacidades que certamente apareceram contigo. Então temos energia e presença, no segundo termo, a curiosidade, e no terceiro termo, falaste de um ponto importante que se calhar pode ter passado despercebido, mas falaste de exigência. E balanceamento de exigência também parece-me ser um fator que temos que ter em consideração quando se fala de sucesso. Isto é bonito e esta questão de inspirar pessoas é bonito, mas tem que haver métricas que nos digam se o sítio para onde estamos a ir está afinado com aquilo que queremos. Nós costumamos dar o exemplo do GPS, ou seja, eu daqui para Lisboa posso fazer vários caminhos, mas há um que vai ser mais curto ou mais barato. Então eu só consigo chegar lá percebendo das métricas, sejam ela o preço das portagens ou quilómetros. Então, consoante a métrica que eu quero usar ou a combinação de métricas, eu percebo se o caminho que estou a usar é o melhor caminho. E a exigência que tu apresentas aqui é precisamente para tu perceberes se estás no caminho certo, ou pelo menos foi o que eu retirei, usares as métricas certas e descobrires as métricas certas. Isto não é inato, é com experiência e dei esse exemplo muito bem durante o episódio. Não sei se vocês querem complementar a fórmula do sucesso com algum termo. Para mim, dou voz à convidada que está excelente, não tenho nada a acrescentar. Às vezes ainda digo qualquer coisa, mas é um gosto ter-te ao meu lado por isto mesmo, não só pelo que também temos partilhado, mas por esta análise que para mim, Sandra, podes comentar, eu nada tenho a dizer. Estou maravilhada. É realmente um privilégio estar aqui convosco. A vossa escuta ativa supera a minha em larga escala e em larga medida. Parabéns. Muito bem capturado, sobretudo a parte da exigência. Daring and caring, inspiradora, intimidadora. As duas coexistem. Uma excelente combinação. Para todas as pessoas que nos ouvem, eu espero que tenham gostado tanto disto, porque mais é impossível, mas tenham gostado tanto como nós gostamos. Foi mesmo um daqueles episódios que nos traz energia, energia positiva e saímos daqui ainda melhores pessoas hoje. Obrigado, Sandra, por teres participado nisto. Para nós é um gosto ter-te aqui. E obrigado a todas as pessoas que nos ouviram. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado.